Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Na aula de hoje vamos estudar um tema extremamente importante dentro do direito administrativo e muito cobrado em concursos públicos: a responsabilidade civil do Estado. Esse assunto trata da obrigação que o Estado possui de reparar danos causados a terceiros em razão da atuação de seus agentes públicos. Para entender esse tema, precisamos começar pelo conceito de responsabilidade civil. Em termos gerais, responsabilidade civil significa a obrigação de reparar um dano causado a outra pessoa. Quando alguém provoca prejuízo a outra pessoa, seja material ou moral, surge o dever de indenizar. Esse princípio também se aplica ao Estado. A responsabilidade civil do Estado ocorre quando a atuação da administração pública, por meio de seus agentes, causa dano a um particular. Nesses casos, o Estado pode ser obrigado a indenizar o prejuízo causado. Esse tema está previsto na Constituição Federal, especificamente no artigo 37, parágrafo 6º. Esse dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Isso significa que tanto órgãos públicos quanto empresas que prestam serviços públicos podem ser responsabilizados por danos causados no exercício da atividade administrativa. É importante destacar que o responsável direto pela indenização é o Estado ou a entidade administrativa. Ou seja, a vítima não precisa processar o agente público que causou o dano, mas sim o próprio Estado. Posteriormente, se ficar comprovado que o agente agiu com dolo ou culpa, o Estado poderá exercer o chamado direito de regresso contra esse agente para recuperar o valor pago. Outro ponto fundamental para entender a responsabilidade civil do Estado é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Atualmente, o Brasil adota a chamada teoria do risco administrativo. De acordo com essa teoria, o Estado responde pelos danos causados independentemente de culpa do agente público. Isso significa que, para que haja responsabilidade do Estado, a vítima não precisa provar que o agente agiu com intenção ou negligência. Basta demonstrar 3 elementos fundamentais: a conduta administrativa, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o prejuízo causado. A conduta administrativa pode ser uma ação ou uma omissão do poder público. O dano pode ser material, quando envolve prejuízo financeiro ou patrimonial, ou moral, quando envolve sofrimento, dor ou abalo psicológico. Já o nexo de causalidade representa a ligação entre a atuação da administração e o dano causado ao particular. Por exemplo, imagine que um veículo oficial do governo esteja em serviço e, por imprudência do motorista, cause um acidente de trânsito que provoque danos a outro veículo. Nesse caso, a vítima poderá exigir indenização do Estado, pois o agente estava atuando em nome da administração pública. Outro exemplo seria um erro médico ocorrido em um hospital público. Se um paciente sofrer danos em decorrência de falha no atendimento prestado por um profissional que atua no hospital público, o Estado poderá ser responsabilizado. No entanto, apesar de adotar a teoria do risco administrativo, o Estado não responde em todas as situações. Existem algumas causas que podem excluir ou atenuar a responsabilidade do poder público. Uma dessas hipóteses é a culpa exclusiva da vítima. Isso ocorre quando o próprio comportamento da vítima é a única causa do dano. Nesse caso, não há responsabilidade do Estado. Outra hipótese é o caso fortuito ou força maior, que são eventos imprevisíveis ou inevitáveis, como desastres naturais ou acontecimentos completamente fora do controle da administração. Também pode ocorrer a chamada culpa concorrente, quando tanto o Estado quanto a vítima contribuíram para a ocorrência do dano. Nesse caso, a responsabilidade pode ser dividida entre as partes. Além da responsabilidade por ações, também existe a responsabilidade do Estado por omissão. Isso ocorre quando a administração deixa de agir em situações em que tinha o dever legal de atuar. Por exemplo, quando o Estado tem o dever de garantir segurança pública e ocorre um dano decorrente de falha grave nesse serviço. Nesses casos, muitos entendem que a responsabilidade pode exigir a demonstração de culpa da administração, caracterizando a chamada responsabilidade subjetiva por omissão. Outro aspecto importante é o direito de regresso.
Como vimos anteriormente, a vítima aciona diretamente o Estado. Porém, se for comprovado que o agente público agiu com dolo, ou seja, com intenção de causar o dano, ou com culpa, como negligência, imprudência ou imperícia, o Estado poderá cobrar desse agente o valor da indenização paga. Isso significa que o agente público também pode ser responsabilizado, mas essa responsabilização ocorre posteriormente, em uma ação regressiva movida pelo próprio Estado. A responsabilidade civil do Estado é um mecanismo fundamental para proteger os cidadãos contra abusos ou falhas da administração pública. Ela garante que o poder público responda pelos prejuízos causados no exercício de suas atividades e contribui para fortalecer o princípio da legalidade e da responsabilidade administrativa. Nos concursos públicos, esse tema costuma aparecer em questões sobre teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva do Estado, direito de regresso e hipóteses de exclusão da responsabilidade. Por isso, é muito importante compreender bem os conceitos e saber identificar como eles são aplicados na prática. E encerramos por aqui mais uma aula de Direito Administrativo aqui e no canal Astra Educa. Continue acompanhando as aulas, mantenha a disciplina nos estudos e siga firme na preparação para o seu concurso público. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!